te entende. O Senhor, Ele te entende. Ele entende, sim. Mas é verdade que a palavra do Senhor diz que aquele que quiser vir após mim, ele precisa fazer duas coisas importantes: negar a si mesmo e tomar a cruz. Negar a si mesmo não é fácil, queridos. E é o que esses apóstolos, esses discípulos, esses homens fizeram. Eles negaram a eles mesmos. Eles mudaram a atitude. Eles mudaram o círculo de vida, ao ponto das pessoas olharem e ficarem bestificados, e ficarem se perguntando: quem são estas pessoas? Quem são essas pessoas? São cristãos. São pessoas que estão reproduzindo a vida de Cristo. Então, quando você, servo de Deus, serva de Deus, homem, mulher de Deus, bater no peito e dizer: aqui tem profeta, aqui tem homem de Deus, aqui tem mulher de Deus, vamos analisar os cômodos da nossa casa e vamos ver se nós estamos imitando a Cristo em primeiro lugar. Cristo não era maldizente, Cristo não criava contenda, Cristo tomava e pagava, Cristo não defraudava ninguém, Cristo não odiava. Quantos crentes hoje cultivam ódio nos corações? E diz que Deus entende, porque Ele não é Jesus, Ele é um ser humano falho. Peraí, se Cristo está em nós, nova criatura nós somos. E essa nova criatura, a sua forma de viver, a sua forma de agir, a sua forma de reproduzir a sua vida a partir de agora, é como Cristo reproduziu, porque Ele é o nosso espelho. Ele é o nosso espelho. A palavra de Jesus, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é o nosso manual de fé. E aqui não diz que nós temos que odiar 70 vezes 7. Aqui diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Aqui não diz que nós devemos defraudar o nosso irmão, falar mal dele, apontar ele, dizer que ele não vai dar em nada, que... Não, aqui a palavra do Senhor diz que nós devemos amar o nosso irmão, independente das indiferenças, porque nós não somos iguais. Esses homens aqui que viveram com Cristo durante um ano ali em Antioquia, eles não eram iguais, eles tinham um posicionamento diferentes. Só que quando eles saíram dali, eles eram igual a Cristo. Todos eles estavam igual a Cristo, falando a mesma coisa. Vocês entenderam? Alguém pode estar aí do outro lado me dizendo: mas isso é muito clichê. Não, mas hoje não, peraí, hoje a gente tem que entender que na tradução da palavra, irmãos, imitar a Cristo não tem tradução de palavra. Jesus morreu por nós e a única coisa que Ele pediu foi: quer vir? Quer caminhar? Nega a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Seja diferente no teu bairro, na tua empresa, na tua casa. Uma vez, conversando com uma pessoa, ela falou para mim: pastor, eu gostaria de saber por que eu oro e meu marido não se converte. Eu falei para ela assim: o seu marido enxerga que tem em casa uma sacerdotisa de Deus, uma mulher de Deus, uma serva de Deus, que imita a Cristo, que não grita, que não desespera, que tem mansidão, é compassiva. Ela ficou calada. E naquele momento ela falou para mim assim: não, mas é porque as lutas da vida são muito grandes. Eu falei para ela: minha querida, deposita no Senhor as suas ansiedades
e Ele vai cuidar de ti. As pessoas estão se desesperando, estão com medo, porque na maioria das vezes, nós como pessoa, nós como ser humano, nós não conseguimos imitar a Cristo na sua totalidade. Nós não conseguimos fazer aquilo que esses apóstolos, esses discípulos fizeram aqui em Antioquia. Nós estamos convivendo com Cristo há muito mais de um ano. Eu já tenho muito mais de 25 anos de fé. E muitas das vezes se reproduz em mim alguma vontade minha. E isso precisa ser expurgado. E eu entendo que Cristo me dá aqui este estudo, puxando a minha orelha e dizendo: ei, as pessoas precisam me ver em ti. Como que eu posso pregar um evangelho que não faz efeito na minha vida, querido? Não tem como. Nós não podemos dizer que somos cristãos se a nossa vida não condiz como cristão. Ah, mas peraí, pastor, eu vou para o culto, eu sei, eu sou dizimista, eu canto no grupo de irmãs, no grupo de jovens, no grupo de louvor da igreja, eu faço parte da comissão, eu faço parte do evangelismo, eu sou um cristão. Quem vai dizer se você é um cristão, se eu sou um cristão? É as nossas atitudes, é o nosso proceder. Quem vai dizer? É a nossa caminhada, é o dia a dia. É isso que vai dizer quem somos. É isso que vai dizer o que somos. Amém? Então, os antioquias, eles olharam aqui para a vida dos apóstolos e falaram: são cristãos. Por quê? Porque eles estão imitando o Mestre. Eles estão imitando Jesus. Eles estão fazendo como ele fazia. Era fácil fazer isso? Claro que não. Eles eram homens comuns. Eles eram homens comuns, eles tinham que negar muita coisa, eles tinham que abrir mão de muitas coisas. Para imitar a Cristo, nós precisamos abrir mão. Lembra lá do jovem rico? A primeira coisa que ele queria era entrar na glória, era entrar na salvação. Quem não quer? Todos nós queremos, é isso que perseguimos. Mas Cristo olha para ele e diz assim: olha, você precisa obedecer os mandamentos. Ele diz: eu já obedeço desde que eu nasci. Então te resta uma coisa. Para ele restava uma coisa, né? Ele era muito mais bem-aventurado que muitos de nós. Para ele faltava apenas uma coisa. E o quê? Se desprender da matéria. Para ele foi o ponto final. Para ele foi a curva que ele não ia conseguir virar. Porque quando Cristo fala isso para ele, ele vira as costas e vai embora. Porque ele possuía muitas coisas, muitos bens. E aí eu te pergunto, o que é que impede eu, você, nós, de verdadeiramente imitarmos a Cristo? As amizades, posicionamentos teológicos, porque hoje isso é comum. Eu sou calvinista, eu sou armeniano, eu sou wesleyano, eu sou sistemático. Só que todos esses homens erraram. Flávio Josefo falou isso, falou aquilo. Flávio Josefo morreu. Foi enterrado como homem comum. Errou também, pecou também. Não que nós não devemos ter estruturas teológicas e posicionamentos teológicos, mas em primeiro lugar, nós devemos servir a palavra, nós devemos servir a Cristo. Nós devemos espelhar em Cristo, fazer o que Cristo fazia, não o que homens fizeram. Porque eles erraram. Mas Cristo não erra. Cristo não erra. Amém, meus queridos? Então, antes de posicionamentos teológicos, vamos ter sensibilidade de fazer como Cristo fez. Um ano ficaram com Cristo, diz a palavra no livro de Atos 11:26. Um ano. E quando saíram dali, já saíram imitando a Cristo.
Quantos anos nós estamos e muitas das vezes nós não conseguimos imitar Cristo no bairro, na igreja, em casa. Quantos e quantos anos nós estamos aí caminhando? Precisamos fazer uma reflexão: o que somos? Cristãos ou crentes? Ou ouvintes da palavra de Deus? Ou pessoas que se simpatizam com o evangelho e vai no culto? Você quer ver uma coisa? Continuando lendo aqui o esboço que eu fiz. Ainda que as coisas tenham mudado muito desde o princípio, ou desde os primeiros servos, receberam essa definição. O princípio ainda é o mesmo, irmãos. Essa conversa de que as coisas mudaram. As coisas não é mais como era antes. Hoje, se a gente não fizer isso, a igreja esvazia. Ei, querido, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o atrativo que nos prende no evangelho? É Cristo. Não é mais nada, é Cristo. Mudou-se o tempo, mudou-se os costumes, mas Cristo continua o mesmo. Ele é o princípio. Ele é o princípio de todas as coisas. Nele começa, se inicia e se termina todas as coisas. Mesmo que a sociedade tenha usado o termo cristão para diferenciar a fé protestante das demais religiões, não é adequado pensar que cristão é qualquer pessoa que acredita em Deus ou que simpatiza com a vida dos que servem a Jesus. Não é certo denominar cristão uma pessoa que lê a Bíblia ou que vai aos cultos cristãos, aos domingos. Não é correto pensar que cristãos sejam aquelas pessoas que decidiram a submeter-se ao batismo praticado pelos cristãos, ou optaram para dar os 10% da sua renda mensal a uma igreja local. Pessoas que fazem adesão para uma igreja local por inúmeras razões, e nem todas são nobres. Amém? O bastante para classificá-las tal pessoa como cristão. Quer dizer, muitos procuram Cristo por medo, outras procuram Cristo porque entende que ele pode dar um bom emprego, ele pode mudar a vida da família, o rumo das coisas. Outras procuram porque tem alguém doente na casa e vamos lá. Por medo. Mas o cristão é aquele que imita Cristo. Olha bem, olha o que está escrito, olha o que o apóstolo João, ele tenta ensinar para nós aqui, e ele quer ensinar para nós, ele quer nos ensinar. Olha bem, olha o que ele quer nos ensinar aqui. Ó. O apóstolo João, ele parece querer nos dar uma noção correta sobre o significado de ser cristão. Ao afirmar nisto, sabemos que conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz está nele também deve andar como ele andou. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Olha, essa palavra, ela está em 1 João 2,3. Olha o que ele diz aqui. Que aquele que diz, mas não condiz, não adianta de nada, não serve de nada.
Eu vou para a igreja, eu estou lá, conhecido como crente de carteirinha, mas a palavra de Deus não está nele, as atitudes de Deus não estão nele, não condiz, a vida dele não condiz com aquilo que diz as Escrituras. O Senhor Jesus aqui já diz na sua palavra, nós não estamos nele. Nós quem? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não adianta só dizer, não adianta só falar, não adianta só vir para um culto. É preciso ter atitude, é preciso ter procedimento. O Espírito Santo, ele procura um adorador de verdade. E Jesus, ele, com aquela mulher samaritana, ele diz que um tempo haveria de vir. E esse tempo é agora, aonde os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. Agora, o que é espírito e verdade, irmãos? É nós fazermos aquilo que achamos que é certo, que é correto? É nós pregarmos o Evangelho segundo aquilo que nós entendemos de alguns conhecedores eruditos ou formadores de opiniões? Não. É nós fazermos a vontade de Cristo, falarmos como Cristo, andarmos como Cristo. Ser cristão é imitar, é fazer o que Cristo fez. Mas então eu vou ter que ser pregado numa cruz, se possível for, se preciso for. Olha, Pedro. Olha os discípulos, os apóstolos. Pedro foi crucificado e quando foram crucificar ele não se omitiu da cruz. Ele não diz, não, peraí, não, isso não é para mim, isso foi para ele. Não, peraí. Ele não se omitiu, mas ele só pediu para não ser crucificado como Cristo, porque de longe ele era como ele. E nós estamos falando de Pedro. Amém? Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Nós estamos preparados para isso, querido. Nós estamos carregando essa cruz. Nós tomamos essa cruz. Nós abandonamos o nosso eu, a nossa vida comum de viver. Nós abandonamos. Olha o que a palavra do Senhor Jesus vem falar para nós em 1 João. Não adianta só dizer, eu estou indo na igreja tal, eu vou lá há tantos anos. Nós temos que ter proceder e caminhar. Nós temos que parecer com Ele. Nós precisamos ser como Ele. Amém, meus queridos? Então, diante deste pequeno estudo acerca do que é cristão, do que é a palavra cristão, nós aprendemos que não é apenas vir para a igreja, pertencer a uma igreja, fazer parte de trabalhos locais. Não. É fazer a vontade de Cristo. É sofrer pelo Evangelho se preciso for. É não temer as adversidades, porque nessa vida nós teremos muitas aflições. Mas nós devemos ter bom ânimo, porque muitos já padeceram antes de nós. Muitos já morreram antes de nós para esse Evangelho chegar aqui. E agora é a nossa vez. O mundo está nos assistindo. As pessoas estão nos assistindo. Que tipo de cristão nós estamos revelando aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, à nossa congregação? Que tipo de cristão nós estamos revelando a elas? O cristão que só diz que é, ou o cristão que verdadeiramente imita a Cristo? Que tipo de cristão nós estamos nos revelando aqui? Aqui no esboço, para terminar, eu escrevi algo que me chamou a atenção. E olha bem, ao criar o homem,
Deus o fez segundo a sua imagem e semelhança. Mas o pecado o maculou e agora, por meio do Espírito Santo, Deus quer que cada crente seja novamente transformado na sua imagem. Mas todos nós, com rostos descobertos, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A ideia aqui é a seguinte: uma pessoa se olhando no espelho, enquanto se observa, percebo pouco a pouco seu rosto ser transformado no rosto do próprio Deus. Quer que cada um de seus filhos sejam assim, que obtenham os seus traços, o seu caráter, que o seu caráter seja como o dele. Há diversas citações no Novo Testamento que nos mostram o empenho dos líderes do primeiro século em manter na consciência dos primeiros cristãos a ideia da imitação de Cristo. E isso nós precisamos trazer para os nossos dias de hoje. Não é sermos cada um da sua maneira. Eu sou desse jeito. Acabou, ninguém me muda. Não, irmãos. Nós somos servos do Deus vivo. Não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Não estamos aqui para fazer o que nós queremos. Estamos aqui para fazer a vontade de Cristo. Isso é ser cristão. Ser cristão é obedecer. Ser cristão é ser submisso. Ser cristão é conhecer a palavra de Deus. Ser cristão é obedecer a palavra de Deus. Ser cristão é permear a via dolorosa da sua vida todos os dias e sabendo que, por mais que as coisas estão caminhando para dar errado, lá na frente Jesus está olhando para você e dizendo: vai, filho, vai porque eu sou contigo. E aí as pessoas vão dizer: não, mas peraí, você é louco, para que isso? Você vai dizer: não, vai dar certo, porque eu estou imitando o Mestre. Amém, meus queridos? Que Deus os abençoe. Que este simples estudo possa ter alcançado o teu coração no nome de Jesus. E que a partir de hoje eu, depois de ter aprendido com Cristo tanta propriedade aqui, posso começar a imitar o meu Mestre. Que eu possa olhar para dentro dos cômodos da minha casa pessoal e verificar o que eu preciso tirar. O que está me afastando de fazer a vontade dele, para que as pessoas olhem para mim e não reconheçam simplesmente mais um crente, e que me engaje com um jargão de para ser crente como ele, eu prefiro morrer. Mas que